Boa noite, galera. Professor Cícero falando. Estou aqui para fazer essa aula com vocês, tá? Um pouquinho improvisado ainda, me acostumando com essa nova tecnologia aí, tá? Espero que vocês estejam todos bem, espero que todos com saúde, tá? E em breve também espero que a gente possa sim nos encontrar novamente, tá bom? Essa aula é destinada aos alunos de primeiro ano da Escola Presbiteriana João Calvino. A gente vai falar um pouquinho sobre citologia, tá bom? Citologia, que é, na verdade, o estudo da célula, tá bom? Essa palavra citologia, ela vem do grego kitos, que significa célula, logos significa estudo. Então, citologia é o estudo das células, tá? As células são as unidades fundamentais, funcionais, além de ser fundamentais, também são extremamente funcionais e estruturais para nós seres vivos, tá? Unidade significa que elas são únicas, tá, pessoal? Então, todas elas têm seu próprio metabolismo, têm as suas próprias, dentro dela acontecem suas próprias reações químicas, tá? Elas são, entre aspas aí, independentes, tá? Todas elas vão fazer suas próprias reações químicas, tá bom? Falar aqui um pouquinho sobre a história da citologia, sobre esses dois camaradas aí, aliás, três, né? Hans e Zacharias Janssen, que não tinham muito o que fazer, num dia inventaram o microscópio, né? Pegaram algumas estruturas e inventaram um aparelho de duas lentes e chamaram de microscópio. E revolucionaram a ciência, tá? A partir disso a gente pôde ter conhecimento sobre os micro-organismos, que até então a gente não conhecia. Até então não eram conhecidos pelo mundo da ciência, tá? E aí Robert Hooke pega esse equipamento, microscópio, em 1665, e ao observar uma cortiça, que é um pedaço de vegetal, de tecido vegetal, ele observa pequenos espaços vazios dentro desse tecido. Esses espaços vazios ele chama de célula, que significa pequena célula, tá? Mas é importante também você ver, aqui a gente tem o equipamento, né, o microscópio e a estrutura observada por ele. Aqui a cortiça sozinha. E aqui eu quero chegar nesse último slide aqui, que é os espaços vazios observados por ele, tá? Um parêntese aqui. Nesse momento em que ele observa essa cortiça aí, essa cortiça é um tecido vegetal morto, tá, pessoal? Então, por isso que ele, ao observar essa estrutura, ele observa esses espaços vazios. Por que estão vazios? Porque esses espaços eram ocupados por organelas celulares. Porém, como esse tecido está morto, essas organelas não existem mais. Então, está só o espaço onde elas estariam se esse tecido fosse vivo. Tá? Então, esses espaços mais escuros, na verdade, são apenas lugares vazios onde outrora era ocupado pelas organelas celulares. Tá? Hoje em dia, se você for observar uma estrutura viva, tá? Um tecido vivo, você não vai conseguir ver isso, tá? Esses espaços vazios. Na verdade, você vai conseguir ver são as organelas celulares ocupando esses espaços vazios, tá? Bom, continuando a falar sobre a história da citologia, a gente vai citar agora Theodor Schwann, tá? Que em 1839 ele observou que seres animais e vegetais eles eram formados por células, todos eles. Então ele acaba desenvolvendo uma teoria que a gente chama de teoria celular. Essa teoria diz o quê? Todos os seres vivos são formados por células. Todos, tá? Então, animais, vegetais, bactérias, protozoários, algas, enfim, todos os seres vivos, seja ele do tamanho que for, ele é formado por célula, tá? Outra afirmação dessa teoria celular é que uma célula só surge a partir de uma outra pré-existente. Uma célula só vai ser originada se uma outra já existir antes.
tá? E a gente falou um pouquinho sobre a formação da primeira célula, lá no primeiro bimestre. Vocês vão lembrar lá da hipótese heterotrófica, em que o primeiro organismo vivo surge a partir da união das matérias orgânicas presentes na Terra primitiva, né, a formação dos ácidos nucleicos, aí formando a primeira célula. Aí a partir disso todas as outras células são formadas por células que já existem através do processo de divisão celular. Tá? E outra afirmação é que todas as reações metabólicas ocorrem no interior da célula. O que isso quer dizer, professor? Bom, quando você come o alimento, um pedaço de carne, um pedaço de pão, uma fruta, tá? Você engole. Mastiga e engole. Esse mastigar, esse engolir, esse alimento vai para o estômago continua a quebrar a molécula, tá? Então, na verdade, o teu estômago, ele serve apenas para quebrar moléculas, tá? Transformando essas moléculas cada vez menores para que ela consiga entrar na corrente sanguínea, tá bom? E depois disso consiga entrar dentro da célula. Então a energia que você utiliza no seu dia a dia não é produzida no seu estômago, tá? Nem no seu pulmão, por onde entra o oxigênio. A nossa célula ela precisa de oxigênio, nutrientes, água, tá? Sais minerais, enfim, está dentro de nutrientes. Ela precisa disso para produzir seu próprio metabolismo, sua própria energia. Tá? Então, quando você come, você não está se enchendo de energia naquele momento. Pelo contrário, essa energia vai ser produzida depois, dentro das células. Tá bom? Então, por isso que aqui uma das afirmações da teoria celular é que todas as reações metabólicas ocorrem no interior da célula. Tá? Então, a célula vai precisar de nutriente, oxigênio e água para produzir seu próprio metabolismo. Tá bom? Então, o que é a teoria celular? Teoria celular, deixa eu voltar aqui que eu errei. Teoria celular afirma que todos os seres vivos são formados por células, que a célula só vem de outra pré-existente, que todas as reações metabólicas ocorrem dentro dela, tá? Aí aqui a gente tem os microscópios, né? O microscópio óptico, que aumenta até 2000 vezes a estrutura observada, e o microscópio eletrônico, que aumenta em 100 milhões de vezes. Então, aí você pode ver a diferença entre eles na capacidade de aumento. A diferença também é grande assim no preço, tá? O preço do microscópio eletrônico é bem maior do que o do microscópio óptico, tá? Continuando, aqui a gente tem aproximada a foto do microscópio eletrônico. Você pode ver que ele é todo computadorizado, tá? Aqui a gente tem o microscópio óptico. Eu vou falar aqui de algumas estruturas só, não vou falar sobre todas, tá? Número 1 é o ocular, onde você vai colocar os seus olhinhos ali para poder fazer a observação. A 2 são as objetivas, onde você vai poder mexendo e aumentando e diminuindo a capacidade de aumento, tá? Porque a capacidade de aumento é baseada nessas objetivas. Você aumenta e diminui o zoom, certo? Macrométrico e micrométrico, 5 e 6 são botões onde você vai ajustar a nitidez da observação, tá? E o 11 é a fonte de luz, onde vai sair ali a luminosidade para você fazer a observação, já que sem luz também não adianta a gente ter olho. Se não tem luz, a gente não vai ver, tá? Bom, já que a gente sabe que todos os seres vivos são formados por células, a gente também pode separar os indivíduos, os organismos, em dois grandes grupos, tá? Quanto ao número de células. A gente pode separar aqueles organismos formados por uma única célula como unicelulares. Exemplo, bactérias, algumas algas e alguns protozoários, já que algas e protozoários não são todos que são unicelulares, tá? Mas existem unicelulares nesses grupos. Por isso que eu citei aí, tá bom? E os seres pluricelulares ou multicelulares, que são organismos formados por mais de uma célula. Exemplo, nós humanos, por exemplo, tá? E os vegetais.
Então, unicelulares, seres formados por uma única célula, exemplo, bactérias, algumas algas e alguns protozoários, e pluricelulares, exemplo, animais e vegetais. Tá? Aqui, ó, a gente também pode separar, categorizar por tamanho as células, tá bom? Células microscópicas são aquelas células que a gente consegue observar somente com a utilização de microscópio, e células macroscópicas são aquelas células que a gente pode observar a olho nu. Aqui eu trouxe dois exemplos de células macroscópicas, tá? Que é o ovo de uma ave, neste caso eu acho que é uma galinha, é considerado uma macrocélula, tá bom? E a da laranja, ou podia ser uma lima, um limão, uma tangerina, que também tem as mesmas configurações. Ela é repleta de gominhos, tá? Que contém o suco. Esses gominhos são as células que compõem a parte interna do fruto. Também são macrocélulas, tá? Aqui no próximo slide a gente tem a forma das células, algumas, tá? As discoides, as esféricas, as estreladas e as fusiformes. Esse arranjo, essa forma celular, ela é baseada no tecido ao qual essa célula forma, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, as estreladas, elas são os neurônios, formam o tecido nervoso. Então, por isso que elas têm essa configuração, tá? Então, a configuração das células é baseada no tecido ao qual ela forma, tá? A gente citou aí algumas, tá bom? A gente também pode classificar as células quanto à presença ou ausência da carioteca, tá? Aqui à esquerda, por exemplo, a gente tem a célula de uma bactéria. Então, você procure aí uma palavra chamada cromatina, né, que está com a setinha ligada a essa estrutura azul, que parece um cordão. Essa estrutura azul que parece um cordão é a cromatina. Tá? Ela que vai gerenciar a célula, é o núcleo da célula. O núcleo está espalhado pelo citoplasma. Então, ela não tem carioteca, portanto, é uma célula procarionte, tá bom? E à direita a gente tem uma célula vegetal. E aí você vai procurar para mim aí à direita a palavra nucleolo e carioteca, tá? É que você vai perceber que a carioteca é uma membranazinha que está em vermelho, que envolve uma estrutura e dentro dessa estrutura tem um nucleolo, certo? Essa estrutura é o núcleo. O núcleo, a cromatina está aí dentro, tá bom? É essa estrutura que vai gerenciar a coordenada da célula. Então, como ela está envolvida pela carioteca, a gente vai chamar essa célula de célula eucarionte, perfeito? Então, guarde, isso é muito importante, isso é básico na biologia, tá? Células procariontes são células que não têm carioteca. O seu núcleo está espalhado pelo citoplasma, tá? Célula eucarionte. O que são essas células? São células que possuem carioteca e seu núcleo está individualizado dentro desta membrana que a gente chama de carioteca. Ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de células quanto ao grau de especialização. As células indiferenciadas são aquelas células que ainda não sofreram nenhum processo de diferenciação. A gente também pode chamar elas de totipotentes ou células tronco, neste caso, embrionária. Tá? Quando você tem a junção desse espermatozoide com o óvulo, você tem a primeira célula formada que a gente chama de zigoto. Esse zigoto começa processo de divisão celular, ele vai se multiplicar, as células vão aumentar em número. Tá? Só que nesse momento ainda do desenvolvimento embrionário, onde a gente tem o zigoto e depois, posteriormente, as divisões celulares, a gente não tem ainda a formação de nenhum tipo de tecido, tá? A gente não tem um tecido nervoso, a gente não tem um tecido muscular, a gente não tem tecido sanguíneo, ósseo, não tem nenhum tecido formado. Ou seja, essas células que a gente tem agora não tem especialidade nenhuma, porque não tem tecido formado nenhum ainda. Tá? Elas podem ser qualquer tecido desses que venha a surgir depois. Elas podem ser tecido nervoso, elas podem ser tecido sanguíneo, elas podem ser tecido ósseo, tá? Por isso elas são chamadas indiferenciadas ou totipotentes. Por quê? Porque elas podem ser qualquer uma delas, tá? Aí vem as células diferenciadas. O que são células diferenciadas?
Células diferenciadas são células que alcançaram alguma especialização. Lembra que eu falei que nas células indiferenciadas eu tenho só um amontoado de células que ainda não tem tecido nenhum, portanto essas células não formam tecido, elas podem ser qualquer tecido. Agora, essas células começam a desenvolver algum tipo de especialização. Um grupo de células se unem, se agrupam e formam um tipo de tecido. Por exemplo, elas vão formar o tecido nervoso. Outro grupo se junta e forma tecido sanguíneo. Outro grupo se junta e forma tecido ósseo. Outro grupo se junta e forma o olho mais na frente, forma o nariz, forma os órgãos, tá? Então, quando essas células começam a se agrupar e formar algum tipo de tecido, algum órgão específico, elas passam a ser células diferenciadas. Por quê? Porque elas estão agora com uma especialidade específica. Tá? Elas vão desempenhar uma função específica. Portanto, agora elas são diferenciadas. Tá? Aí a gente tem, em sequência, as células desdiferenciadas, que são células que perderam por algum motivo a sua função, a sua especificação, a sua especialização. Tá? Elas regrediram. No nosso caso, caso de animais, isso não é bom. Por quê? Porque essas células desdiferenciadas acabam nos prejudicando. Elas são células cancerígenas, tá? Porque elas vão se multiplicar de forma descontrolada, de forma errada, e isso não é bom, não é legal para nós. Já nos vegetais, elas vão formar as células embrionárias, tá? Já para os vegetais é até legal que isso aconteça. Então, o que é diferenciação celular? É um processo de adaptação estrutural e funcional das células indiferenciadas, tá? De forma o que é o processo de diferenciação, simplificando aqui para vocês? É o processo pelo qual todas as células passam, tá? Para ganhar uma especialização para formar um tecido humano, um tecido vegetal, um tecido qualquer. Tá? Então, o processo de diferenciação celular é aquele processo em que todas as células passam para alcançar uma especialização. Então, quando uma célula indiferenciada começa a se agrupar com outras células indiferenciadas para formar um tecido e forma um tecido qualquer do corpo, ela passou por um processo de diferenciação celular. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado a vocês. Eu vou voltar com algumas outras aulas aí também dentro desse assunto, tá? Falando sobre as estruturas que formam as células, a função de cada uma delas, tá? A fisiologia que acontece dentro da célula, todos os processos fisiológicos, tá bom? A gente vai voltar para falar mais sobre isso aí, tá? Um abraço a todos, fiquem em paz e que a gente volte o mais breve possível. Grande abraço.